Em tempos de governo Bolsonaro, às vezes dá uma sensação de que a gente voltou àquele espírito antigo da monarquia. Tem família real, tem amigo do rei, tem religião se misturando com o Estado. No dia em que se completam 130 anos da proclamação da República no Brasil, a gente vai falar das dificuldades do país para consolidar os valores republicanos. E, afinal de contas, o que seria uma agenda republicana para o nosso futuro? Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Notícia desta sexta-feira, 15 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Há exatos 130 anos, um golpe de Estado, depois da família real, acabou com o Império e proclamou a República. O golpe foi dado por militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu a presidência. Mas a proclamação da República em si, curiosamente, foi feita na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil, por um daqueles que foram um dos grandes defensores da liberdade na nossa história, José do Patrocínio, que foi líder do movimento abolicionista e era considerado por muitos a mente por trás das estratégias de comunicação do movimento abolicionista na luta contra a escravidão no Brasil. Apesar disso, infelizmente, o início da nossa república foi marcado por autoritarismo. Como contexto histórico, vale dizer também que a proclamação da República foi algo que fraturou o movimento abolicionista, que até então era muito importante, tinha muita adesão popular, mas se dividiu completamente sobre qual devia ser o caminho político do país naquele momento. Uma das tensões importantes que existia era sobre a possibilidade de fragmentação do Brasil. Os militares tinham medo que os estados se tornassem independentes. E o governo central reagiu a essa possibilidade da pior forma, com violência, repressão e centralização do poder. A violência foi tanta que o governo dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos militares, o primeiro e o segundo presidente da República no Brasil, ficaram conhecidos como República das Espadas, e o próprio José do Patrocínio acabou sendo preso pelo regime. Talvez por esse início trágico e conturbado, a gente tenha dificuldades até hoje de consolidar no Brasil valores republicanos, como a igualdade perante a lei e o respeito à coisa pública. A gente vai ouvir um comentário sobre isso do historiador Luiz Frois, associado do Livres. Hoje a gente comemora a proclamação da República, que foi instaurada através de um golpe militar, apoiado pela elite cafeeira da época. Não estamos comemorando o golpe em si, e sim os princípios que a República nos colocou, que é exatamente o princípio da democracia, o princípio da igualdade de direitos para todos e da liberdade com responsabilidade e respeito ao próximo. Na sua origem, ela foi feita como uma federação. A gente seria uma república federativa, que nem o nome fala. Mas esse princípio nunca foi realmente feito. O Estado é completamente centralizado. E disso ele vem de cima para baixo, do governo federal, estadual ou municipal. Como o certo seria a autonomia do município, passando para o Estado, indo à federação em si. Também temos uma herança de a gente pensar que sempre vai haver um salvador da pátria. E isso levou a gente a ter uma política populista no Brasil. Esse populismo instaurou nas nossas organizações um Estado meio fascista, como o corporativismo e os sindicatos. São cancros que a gente tem dentro da nossa estrutura governamental. Isso também atrapalha o desenvolvimento, porque a gente passa a ter privilégios. Algumas classes têm certos privilégios em detrimento sempre do mais pobre, do mais carente. Isso é o que acontece no Brasil. As leis fazem um privilégio para certos setores, para certas pessoas, e em detrimento dos outros. Então, temos um grande problema na estruturação das leis que impedem que a gente consiga se organizar melhor e ter mais acesso, não só a fazer negócios, mas mais acesso à educação, à saúde e à segurança. Essas leis que dizem que protegem, elas acabam só por muito não protegendo ninguém e criando um Estado desigual nesse sentido. Então a gente tem que lutar contra isso. Como o Luiz pontuou muito bem, não faltam exemplos sobre as dificuldades históricas
que o Brasil possui com os valores republicanos. Hoje, talvez a forma mais fácil de visualizar esse problema seja com a família Bolsonaro. Os filhos vivem se metendo, eles agem como se não somente Jair Bolsonaro tivesse sido eleito presidente do Brasil, mas como se a família como um todo tivesse sido escolhida para o poder, né? Mas esse tipo de problema também não é uma novidade na política brasileira, né? A família Bolsonaro está longe de ser o único caso em que há um predomínio familiar no poder. Inclusive, eu sou pernambucano, posso dar um triste testemunho sobre a herança coronelista que é tão presente no Nordeste, mas também não é uma exclusividade da minha região, não. Praticamente todos os estados têm algumas famílias que se revezam no poder, né? O filho, o neto, o sobrinho do político acaba assumindo o lugar do parente nas esferas do poder. Mas para além dessa questão da família, tem um outro fenômeno que são as corporações, os grupos de interesse que fazem pressão em Brasília para conseguir privilégios e jogar a conta para todos os outros. Um dos resultados mais trágicos disso é o nosso sistema tributário, que é um verdadeiro hospício, né? Uma maluquice. Uma das principais vozes que alerta para esse problema no debate público brasileiro é o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER. É o que eu chamo de uma agenda republicana. Vamos tratar os iguais como iguais? Vamos fazer um acordo? Olha, a regra tributária é a mesma para todo mundo. Para todos os setores da economia. A indústria vai pagar como a agricultura, que quase não paga, que vai pagar como serviço e comércio. Todos nós vamos contribuir à Previdência. Quando começou a reforma da Previdência, bateram lá na escola uma escola sem fins lucrativos, né? O pessoal das filantrópicas, preocupado. Olha, filantrópica. O que a gente faz é muito importante. E você vai lá debater no Congresso e eles estão querendo acabar com a nossa isenção. Eu falei, gente, o que é isso? Claro que vocês fazem é importante. A comida também é importante. O meio de transporte é importante. Tudo é importante. O hospital é importante. Todo mundo tem que contribuir para a Previdência. Que história é essa? Todo mundo tem que ter acesso ao mesmo mercado de juros. Porque alguns setores e empresas têm uma taxa de juros subsidiada e o resto paga a taxa de juros nas alturas. Agenda republicana. Tratar os iguais como iguais. Mesma regra. E a política pública tem que focar nos grupos vulneráveis. Tem que cuidar das famílias de baixa renda com crianças pequenas. Esse é o papel da política pública. Se eu não sei qual é o regime fiscal, eu não sei qual é a estrutura tributária. Como é que você vai investir num país se você não sabe quanto de imposto você vai pagar daqui a 2 anos? E se o Estado vai estar solvente ou não? E se vai ter que fazer pirotecnia como o Rio de Janeiro para pagar as contas? Como é que você vai investir num país? Você não investe. Você investe pouco. Cresce pouco. Você recupera um pouco do que foi perdido. Então tem uma agenda fiscal importante, dura, difícil, e que vai requerer sacrifícios de todos nós. Todo mundo. E eu acho que começar pelo princípio republicano é um bom começo. A boa notícia é que se nós enfrentarmos essa agenda, tem um mar de coisas para fazer bacana para o país crescer. Tem muita coisa. Tem muita distorção tributária, tem muito penduricalho, tem muitas proteções e distorções que prejudicam o ambiente de negócios. Essa agenda institucional, ela tem um potencial de crescimento muito alto. Ela passa por um processo prolongado, mas consistente com o norte de abertura comercial. Ela parte pela melhoria da educação. Só para dar um dado, nós gastamos 50% a mais que os demais países em desenvolvimento, em educação. Em relação aos nossos pares, nós gastamos 50% a mais. Chile, Turquia gastam 4%, nós gastamos 6% do PIB. E os nossos resultados são piores, muito piores. Para dar um outro número, só o Ministério da Educação, em 8 anos, contratou 100 mil funcionários. 13 mil por ano em 8 anos. O gasto real aumentou em 80%, 70%. Deixo para vocês o quanto que a nossa educação melhorou. Nesses 130 anos da proclamação da República, a gente deseja que o Brasil consolide valores republicanos que são tão importantes, como a igualdade perante a lei, o respeito às instituições, à coisa pública. A gente vai seguir fazendo a nossa parte e agora você vai ver um pouco disso na prática, com o trabalho que o Livres desenvolve através dos nossos associados, lideranças e da bancada da Liberdade. Esse é o nosso Giro Livres. Gostaria de agradecer a presença dos associados e simpatizantes à exibição do documentário sobre o Plano Real,
Foi bem bacana o evento, correspondeu às nossas expectativas. O pessoal até trocou experiências de quem viveu a implantação do plano na época, né? A opinião de estudantes de economia, profissionais, então foi bem bacana. Fiquem atentos aos próximos eventos e vamos lá. Aí, pessoal aqui do Paraná, quero convidar todos e todas vocês para a reunião aberta do Livres aqui do Paraná, que vai ter de fechamento do ano de 2019 e planejamento do ano de 2020. É muito importante a presença de todo mundo, para que todo mundo entenda para onde que o Livres vai nas eleições do ano que vem e de todo o planejamento da nossa associação, que agora vai ter uma assembleia estatuinte no começo do ano. Também convido todos vocês a participar da Business Week, que a Drops Academy, nossa parceira, está organizando a partir do dia 25 de novembro, com cupom específico e especial para quem é associado Livres. E nesse último sábado, dia 9, a gente esteve realizando o Bar Livres, o nosso primeiro evento. Foi muito proveitoso, apesar de terem dado poucas pessoas, também muito por conta da chuva. A gente pôde dialogar, pudemos debater, falamos sobre a prisão em segunda instância, sobre a PEC, a Constituição. Enfim, é isso aí, é o primeiro passo. Um grande abraço a todos e vamos juntos lutar por um Brasil mais livre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Esse foi o Livres Notícia desta sexta. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, aqui no canal em youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Bom feriado para todos, bom fim de semana e até segunda-feira.